Vídeo 63. Este vídeo eu gostaria de começar agradecendo a todos. Agradecendo todos que têm participado, visualizado, se inscrito no canal, comentado. E aqui vocês saibam que vocês são realmente muito importantes. Como eu disse lá no início, este canal teria vídeos com pessoas visualizando ou não, com inscritos ou não. Eu contaria a minha história de qualquer jeito, né? Mas claro que quando se tem a participação efetiva de vocês e eu sinto que tem pessoas que realmente aguardam os vídeos, né? Que quando os vídeos entram, as pessoas realmente já assistem. Então fica aqui o meu muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. E vocês saibam que vocês estão num lugar onde vocês são muito bem-vindos. E a participação de vocês é algo que realmente me deixa muito feliz mesmo. E eu tento sempre, pelo menos se eu não inovo muito, pelo menos eu tento trazer vídeos com imagens, né? Com paisagens, com rotinas na rua, né? Para não ficar aqueles vídeos chatos, né? Continuando a nossa história, vamos falar um pouco da vida de todos, né? Como estava a vida de todos. A vida do Rick, que chegara junto comigo, era uma vida completamente nula. A palavra seria essa, nula. Agora que o Rick não trabalhava mais, ele passava os dias na pensão. O velho João, apesar de ter dias bem frios, o velho andava sempre só de cuecas, e isso já vinha desde o verão. E mesmo no frio, ele não mudou aquela rotina, né? Então, era comum o Rick e o velho João estarem na saleta assistindo televisão juntos. E eles simplesmente viam aquelas novelas brasileiras, muitas novelas sem sentido nenhum. E pro Rick era como se ele estivesse no Brasil sem fazer nada, né? O Rick não passeava, o Rick não namorava, o Rick não saía, o Rick não se divertia. E lembrem, né? O Rick era aquele primeiro que eu ouvi falar em 1986, eu acredito, dizendo que ia com meu irmão para os Estados Unidos lavar cadáveres
e ficar rico, né? Então, para um sonhador de sair do Brasil, esta era a vida do Rick na Europa. Ficar vendo novela brasileira com um velho completamente doente, neurótico, e os dois, lembrando que o velho só de cuecas e o Rick só faltava estar abraçado no velho vendo novela. Esta era a vida de um sonhador que queria muito sair do Brasil. A vida do Leon se resumia às noites que ele estava tocando no Happening. Fora as noites que ele tocava no Happening, o Leon não fazia igualmente mais nada. A rotina dele era simplesmente essa. Ele dormia o dia inteiro, tinha roupa lavada na pensão, eu sustentando financeiramente, então para que ele ia mudar de vida, né? E igualmente o Leon, depois de ter mandado o tal namorado embora, antes de eu chegar na Europa, o Leon, até onde se sabia, não ficava com mais ninguém, né? Sendo que o Leon, na nossa presença, se dizia heterossexual, né? Quem não está entendendo a história, sinto muito, tem que voltar aí atrás e rever os vídeos, né? Quem está acompanhando a história passo a passo sabe o que está acontecendo, né? Isso para quem chega agora no canal, né? E o Everton era aquele brasileiro que morava lá também, só trabalhava no restaurante das Amoreiras, e o cara tinha uma vida completamente isolada. O cara só ia para aquele restaurante de noite, trabalhava, não sei se trabalhava muito ou pouco, voltava de madrugada e simplesmente não fazia mais nada. Mas era um cara que ele dizia que ele tinha que economizar dinheiro, que ele queria economizar dinheiro, que ele ia ficar rico. Sabendo-se que em Portugal não se ficava rico com aqueles salários, né? E o Mala, o outro brasileiro, era aquele sujeito que vendia os contrabandos que ele trazia do Brasil, né? E a vida dele se resumia àquilo, a entregar biquínis, calcinhas, sutiãs, bijuterias para as gurias que ele vendia, e só, mais nada. A vida do Mala, e claro, arranjar aquelas mulheres para nós nos encontrarmos, ou que não apareciam, ou que quando apareciam foi como aí nos últimos vídeos em que não dava em nada, né? Era a vida do Mala. Então, aí nós temos vidas de 3 brasileiros, né? E comigo, então, o 4º brasileiro, né? Daí se nota a diferença do que era a minha vida e do que era a vida dos outros, né? E isso é interessante porque nessas cartas que eu recebia do Brasil, vinham aquelas notícias e eu agora respondi as cartas, né? Era um bate lá, volta cá, vai cá, bate lá, né? Era uma carta, vinha, tu respondia, as pessoas te respondiam, tu respondia de novo, né? E, por exemplo, eu escrevia sobre tudo que acontecia na minha vida e as pessoas achavam então que a vida de um brasileiro na Europa era fantástica, né? Imagina a pessoa imaginar que iria para a Europa
e ia viver tudo aquilo que eu estava vivendo, né? Só que se fosse pela narrativa de qualquer um desses outros brasileiros, a pessoa ia achar a vida na Europa a maior monotonia do mundo, né? E dentro desse contexto, como eu já falei aí anteriormente, vinham as cartas falando de notícias políticas do Brasil que eram completamente desalentadoras, né? Porque falavam daquela campanha presidencial que era um lixo, né? E este era um tipo de informação que eu recebia. E tinha um amigo meu, que nem era daqueles meus grandes amigos, era um amigo que eu tinha conhecido no último 1 ano que eu estava ainda no Brasil, né? Então era um cara que eu conhecia pouco, mas foi um cara que a gente trocou bastante correspondência. E ele era um daqueles que incentivava e dizia: ó, cara, tu tá aí na Europa, tu tá fazendo história, né? Vocês estão numa vida que todo mundo queria estar, né? E nesse contexto, ele colocava sobre as eleições e dizia que qualquer brasileiro que tensionasse, estando fora, voltar para o Brasil seria a maior estupidez do mundo, né? E isto me dava um pouco de luz naqueles meus sentimentos de retornar para o Brasil, né? E eu lembro bem uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse: olha, o pessoal imagina vocês de volta aqui no Brasil, vendo televisão, novela brasileira, abrindo um canal de televisão num domingo, assistindo aquele lixo de programação. E eu nunca esqueço, ele disse: olha, as pessoas domingo assistem aquela programação de lixo, de noite assistem ao Fantástico, depois vão dormir e trepar, e depois, na segunda-feira, eles vão ver como é o lixo de vida que eles têm, né? E isso não é falar mal da vida tanto de quem está fora como de quem está no Brasil, né? Isso tanto aquela época quanto hoje, né? Mas isso era realmente um fato, né? Se formos olhar por esse lado, jamais poderia se imaginar, estando na Europa, voltar para esse tipo de vida no Brasil. Porque o que ele falava era a verdade, né? Este vídeo, por problema de armazenamento, eu encerro aqui. Valeu!